Seja bem-vindo, meus queridos! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo bem aí? Estamos fazendo essa live especial hoje, Feridos em Nome de Deus. E essa live, na verdade, eu acredito que é um grande divisor de águas para as nossas vidas. Acredito muito, que pessoas hoje serão tocadas, curadas, restauradas pelo poder de Jesus. Há uma igreja visível que reflete numa cidade, uma igreja que todo mundo está vendo, uma igreja repleta de filhos, de discípulos, de pessoas consagradas a Deus. Tá bom? Então vamos lá, esperar a galera entrar aqui. Enquanto isso, você que está chegando aí, seja bem-vindo. Essa live acontece toda segunda-feira, às 9 horas da noite. Eu sou o pastor Fernando Mardegan. E para mim é uma grande alegria estar ministrando você nessa noite, tá bom? Eu vou te ajudar, eu espero que ao final dessa live você saia daqui realmente aqueles que precisam de cura, curados, tocados pelo Senhor, ou pelo menos com um caminho de cura, e aqueles que precisam de orientação para ajudar pessoas que precisam de cura, saiam daqui então com o caminho, com a direção correta, com a maneira correta de lidar com as circunstâncias, tá bom? Eu gostaria também que você me ajudasse, tá tudo bem aí o vídeo, o som, dá um ok para mim, se tá ok, para você, se você tá me escutando bem, se tá tudo certo aí, eu gostaria de receber de você também esse feedback, esse retorno aí, tá bom? Desculpa. Aproveitando, diga para nós aqui, de onde, que cidade que você é, de onde você tá, onde você está nesse momento, qual que é a sua cidade. Glória a Deus, aí todo mundo posicionou, ok, tá ouvindo, beleza, obrigado galera. Isso aí já deu uma força, já ajudou aí a gente poder oferecer o melhor para você. Muito bem, feliz Dia das Mulheres, você que está aqui, feliz Dia das Mulheres, cadê as mulheres aí? Feliz Dia das Mulheres para vocês, que bênção, tá com vocês aqui, várias mulheres, a maioria dos seguidores que eu tenho são mulheres, é lógico que tem mais mulheres, mas a maioria são mulheres e para mim é uma grande alegria poder ministrar, cada uma dessas mulheres, poder aproveitar o tempo que eu tenho aqui também para ministrar o coração dessas mulheres com a palavra de Deus. Muito bem. Pessoal, o que vocês acharam do tema? Interessante? Estão curiosos aí para a gente poder fazer ter esse tempo junto? Como que vocês acharam do tema? Bacana? Dá para a gente fazer algo bacana ou não? Dá para a gente realmente construir algo junto? Clica nesse coraçãozinho aí, vai lá clicando nesse coraçãozinho também, vai dando aí um coraçãozinho. E aí, antes da gente começar o estudo, nós temos que alcançar o máximo de pessoas possíveis. E eu gostaria que você fizesse a gentileza, eu estou aqui também com o retorno aqui para mim, e eu gostaria que você fizesse a gentileza de nós compartilharmos com o máximo de pessoas possíveis essa live. Então, como que você vai fazer? Você vai clicar nesse aviãozinho que tem aqui, e você vai compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, tá bom? Eu também vou fazer isso, vou mandar aqui vários convites e eu gostaria que você também fizesse o mesmo e mandasse esse convite aí para várias pessoas. Vamos lá, pelo menos umas 20 pessoas você mandando esse convite agora, beleza? Vamos lá? Tô clicando aqui, Então bora lá. Vou tentar chamar quem eu não vi ainda aí na live, uma maneira de alcançar alguém também. Claro, vamos lá. Aqui, vamos ver, quem mais? Muito bem. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, isso aí, 20. Eu já mandei 20. E você? Mandou 20 aí já? Ah lá, a galerinha tá aqui, Que bênção. Muito bem, pessoal. Então vamos lá, vamos conversar. Você pode interagir comigo também, estou vendo seus comentários. Gostaria sim de receber seus comentários, e poder compartilhar com você. Pode acontecer, eu vou preparar vocês
De repente chega pessoas aqui e o assunto ele é delicado, né? Envolve aí sofrimento que pessoas passaram de repente em algumas igrejas, né? E se entrarem aqui, de repente abrirem o coração, não tem problema, pode abrir o coração. Eu vou fazer o possível para respeitar essa pessoa ao máximo e poder ajudar ela. Então vamos lá, eu quero que você faça uma diferenciação comigo antes da gente começar. 2 tipos de igrejas, tá bom? É a mesma igreja em camadas diferentes. Então vamos lá, a diferenciação é a seguinte. Primeira coisa, a igreja invisível, ela existe, é a igreja de Jesus. Essa igreja não tem como congregar fisicamente nela, você pertence a ela na essência. Essa é a igreja de Jesus. Por que eu preciso falar isso? Porque muitas pessoas, às vezes, elas deixaram de frequentar a igreja, mas não deixaram de participar da igreja de Jesus. Por mais que algumas coisas tenham que ajustar. Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu sou igreja de Jesus na minha casa, com a minha família, meu esposo, meus filhos. Tá certo dizer isso? Tá certo e tá errado ao mesmo tempo. Como assim, pastor, tá certo e tá errado? Bom, você, claro, é a igreja de Jesus com a sua família, mas não só com a sua família, porque Jesus nos deu uma direção, uma ordem, um mandamento, e de fazer discípulos de todas as nações. Então, a igreja precisa também alcançar o perdido. Se você, como família, além disso, está alcançando o perdido, você pode sim se dizer, né, como igreja de Jesus. E aí você precisa cuidar do perdido, discipulá-lo, ensinar a andar com Jesus, até que ele também forme um núcleo de fé, né, dentro do coração dele, se torne um discípulo. Então aí a primeira diferenciação. Igreja invisível, é a igreja de Jesus. Todas as pessoas pertencem. Hoje tem uma categoria de pessoas chamadas desigrejados. Quem são essas pessoas? Não estão frequentando uma igreja local, mas são cristãos, tá bom? Às vezes participam aí de movimentos online e tudo mais, recebem a palavra, e eu não estou dizendo aqui que eles estão certos ou estão errados. Na minha opinião, eles estão machucados e não certos ou errados. E aí tem uma outra igreja, essa igreja é física, tá bom? É onde você pode estar, é onde você pode servir. E a razão de existir a igreja é servir. A igreja não é um clube, a igreja não é uma associação, a igreja é um lugar de servir a Deus e as pessoas. Nós servimos a Deus servindo as pessoas. Ponto final, um breve esclarecimento sobre igreja, então, para a gente poder começar a nossa conversa. Beleza? O que vocês acharam aí? Bacana ou não? Bom, qual é a raiz, então, de pessoas que estão feridas, né? O título é Feridos em Nome de Deus. Tem um livro chamado Feridos em Nome de Deus, né? Esse livro trabalha um pouco esse assunto. Eu gostei muito do título desse livro desde quando eu o vi, né? Por isso que eu coloquei o título dessa live de Feridos em Nome de Deus. Qual que é a raiz, então, desses ferimentos? A primeira raiz, né, que eu quero considerar aqui, a raiz desses ferimentos é o domínio e o controle. Líderes que, infelizmente, são dominadores, são controladores, né, e acabam não fazendo discípulos, mas querem fazer escravos. São pessoas que decidem mandar na vida dos outros, controlar a vida dos outros em vários sentidos. Por mais que isso pareça um absurdo eu estar falando para você, mas de fato é isso que acontece, né? Abusos de autoridade. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a primeira raiz que eu considero é domínio e o controle, né? Esse sentido ruim. A segunda raiz que eu considero é a maledicência, a fofoca. A gente ministra muito sobre isso, eu ministro muito, eu falo muito sobre isso, mas as pessoas não param de fazer fofoca. Inclusive, líderes e pastores também são fofoqueiros. Existem líderes e pastores que são fofoqueiros. Eles ficam falando das ovelhas para os outros, eles ficam falando de mal dos outros, né? Ou então aquela questão, o irmão vai pedir oração por tal pessoa e fala, o fulano de tal tá assim, assim, assim. E aí tem aqueles descarados mesmo, né? Que aí eles começam a fazer fofoca, né? Sem nenhum filtro da vida das pessoas. Esse é um grande problema. E a maledicência, falar mal, né? Por exemplo, contra qualquer pessoa da igreja, não só contra um pastor ou um líder, falar mal de qualquer pessoa da igreja. Sentar numa rodinha e começar a falar mal, né? Quero ver como que essa pessoa vai fazer, o que vai acontecer e assim por diante, né? Eu ouço bastante isso, às vezes as pessoas dizerem, quero ver o que o pastor, né? Alguém me dizendo que falou sobre mim,
Quero ver o que o pastor vai fazer agora, se ele vai agir do mesmo jeito e tal. N situações, eu não dou ouvidos para isso, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não me importo, eu não dou ouvido para isso, né? Eu prefiro ouvir o Senhor, tá bom? Antes da gente continuar, aqui nós estamos com um grupo legal de pessoas, deixa eu ver aqui, ó. Quem aqui exerce função de liderança na vida da igreja? Quem aqui, de repente, não está congregando em igreja nenhuma no momento? E quem aqui é algum pastor, né? Ou se considera aí, né, que já leu o livro Pastor de Coração? Coloca aí nos comentários para mim. Né? Coloca aqui nos comentários. Deixa eu ver aí, né, o público que a gente tem, com quem que a gente está aqui agora, para a gente poder ter uma noção. Aí, ó. O Jay que entrou aqui, meu amor, entrou. Feliz Dia da Mulher, meu amor. Que Deus te abençoe publicamente aqui, ó, com essas milhares de pessoas. 5.000 vidas aqui ouvindo, vendo, né? Que benção lá. Pastor de Metodista de Iguatu, benção. Quem mais aí? Vamos lá. Coloca aí nos comentários quem é você. Me considero pastora de coração. Muito bem. Pastor. Ah lá, pastor, bastante pastor. Eu separei uma parte da ministração de hoje exclusiva para você, pastor, tá? E líder, para ajudar você a lidar com essas situações. Então, mais no finalzinho vai ter alguns conselhos muito práticos e eu acredito e espero que te ajude mesmo, em nome de Jesus. Olha lá, pastor de coração, que bênção, né? Seja bem-vindo, você que está aí pela primeira vez, entrou nessa live. Desafio você a ficar até o final. Nós estamos falando sobre ser feridos. Em nome de Deus, pessoas que estão desigrejadas, pessoas que estão magoadas, pessoas que estão feridas, né, com a igreja, no caso, a igreja física, né, mas através da vida de alguém. Para a igreja não sou mais evangelista, mas Deus ainda assim, para Deus ainda assim, beleza? Isso, ovelha. Olha lá, a galera colocando aí, eu perguntei, né, se você é pastor, líder, ou se você de repente não congrega mais, mas é um cristão e assim por diante, tá bom? Beleza, vamos correspondendo aí, você pode fazer sua pergunta também, eu estou atento aqui aos comentários, tá beleza? Então vamos lá, primeira coisa, quem são essas pessoas que estão feridas? Elas são cristãos, certo? Elas são cristãos. Algumas pessoas dessas, alguns cristãos desses são pessoas, algumas extremamente vulneráveis, né? Deixa eu falar sobre isso, vulnerável em que sentido? Pessoas crianças, às vezes que extremamente vulnerável, e aí por causa dessa vulnerabilidade, líderes e pastores se aproveitam disso, né? Há sim abuso, inclusive físico, emocional e espiritual, tá? Então estou abrindo um jogo aqui, estou conversando com vocês. Então pessoas que sofrem, né, são feridas, algumas cristãos maduros, né, cristãos já adultos, outros, alguns extremamente vulneráveis, como é o caso de uma criança que às vezes não sabe nem o que está acontecendo, mas estão se aproveitando dela. Né? Outro grupo de pessoas também são aquelas pessoas que, apesar de adultas ou jovens, elas estão vulneráveis. Por exemplo, às vezes um homem ou uma mulher carente, numa situação em que ela se vê de repente sendo cantada ou cantado por um líder, por um pastor ou por uma pastora, né, se vê sendo aliciada de alguma forma, né, por esse líder na questão emocional ou até mesmo na questão financeira ou até mesmo na questão sexual, tá bom? Então nós não precisamos tampar o sol com a peneira, isso existe, acontece bastante. Isso aí, ó lá. Belmair disse, eu estava desigrejado. É isso aí, Belmair, você pertence a essa igreja, essa família na fé. Quem são então essas pessoas? Também líderes, pastores, além de cristãos, pessoas vulneráveis, mas também pessoas que são líderes. Há muitas pessoas que são líderes, pastores, que elas sofreram, foram feridas, às vezes por um líder superior a elas, ou até mesmo pela própria igreja que ela ou ele pastoreava, foi ferida, né? E aí eu conheço algumas pessoas, né, pessoalmente, tem muitas histórias que eu ouço de pessoas que foram feridas, que foram machucadas, pessoas que foram realmente líderes, né, e pastores que passaram com a patrola para cima deles,
né, e destruir irmãos da igreja e às vezes outros pastores ou então superiores dessa pessoa, instituição, acaba destruindo a vida de algumas pessoas. Isso também acontece. Então, quem são os que ferem? Vamos lá, nós falamos quem são os que são feridos e agora quem são os que ferem? Os que ferem são também outros cristãos. Interessante, né? É uma batalha igual o ser humano. O ser humano é um dos poucos animais, né, vamos usar assim, criações de Deus que destrói a própria criação, o semelhante dele, é o assassinato. Então o ser humano é uma das pessoas, né, é uma da criação que destrói a própria semelhança. E aí os cristãos também, né, os próprios cristãos são aqueles que ferem, são aqueles que vão para cima, né, e acaba destruindo por causa de uma questão teológica, ou por causa de um gosto, de um jeito e assim por diante, ou até mesmo pela ignorância, né, acabam destruindo a vida de pessoas. Vamos lá. Quem são outras pessoas que ferem? Pastores e líderes. Esses aqui estão em primeiro lugar, né? Pastores e líderes, justamente pela função que eles ocupam, pelo caso deles serem líderes e pastores, né, e terem que ir à frente, em alguns casos, pelo despreparo, acabam ferindo as pessoas. Em alguns casos, pela malícia, acaba ferindo as pessoas. Né? E em alguns casos, realmente, sem noção, acaba ferindo as pessoas. Você tem que considerar isso. Você que já foi ferido, você tem que considerar que em algum momento, sim, tem pessoas que o líder, o pastor, fere conscientemente. Tem algumas que eles ferem inconscientemente. Tem algumas pessoas que eles acabam ferindo, né, na malícia mesmo, querendo ferir, querendo se aproveitar dessa pessoa. Quem mais são as pessoas que ferem? As seitas, né? Quantas histórias aí de seitas, né, que as pessoas entram e às vezes fazem coisas aí horríveis, né? Até o fato, por exemplo, aquela seita que um dos líderes lá nos Estados Unidos se mudaram até para a região aqui da América Latina, ali no sul da América Latina, no norte da América Latina, e por aquela região ali acabaram cometendo um suicídio coletivo. Né? Como que alguém chega a esse ponto, né? Usando o próprio nome de Deus, como que alguém chega nesse nível, né, de descontrole, né, aceitando uma liderança dessa? Né? Não tem como a gente pensar sobre isso, mas existiu, centenas de pessoas morreram e também nesse ponto, né, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. Como que tá para vocês aí, pessoal? Tá ok? Ó, eu vi um comentário aqui que tá travando, não sei se tá travando para todos aí. Se tiver, você me dá um ok, tá? Fala aí que eu tento ajeitar as coisas aqui para todos nós. Ó, para mim tá beleza, tá? Se tiver beleza para você, você me dá um toque aí. Ok. Vou seguir o trecho. Beleza, ó, já deu um sinalzinho ali, tá ok. Beleza, qualquer coisa vocês me avisam. Então, quem mais são essas pessoas? Seitas, acabei de falar, são pessoas que ferem. Terceiro ponto que eu queria falar com você, quais são as feridas que as pessoas recebem? E aí, vamos chamar essas feridas de ofensa, tá bom? Ofensa. Então, as feridas, elas são ofensas. Até eu gostaria que você soubesse sobre essa live. Eu não vou deixar ela salva no Instagram, que eu estou usando um outro aplicativo aqui para transmitir ela, não tem como eu deixar salva no Instagram. Mas eu vou subir ela para o meu YouTube e vou disponibilizar aí o link no meu Stories do YouTube, tá bom? Fica tranquilo. E vou disponibilizar também no meu grupo VIP ali com as pessoas que acompanham essa live semanalmente. Vou disponibilizar para você compartilhar com alguém. Eu acredito que vai ser bênção na vida de algumas pessoas que precisam receber essa mensagem. Então, quais são as feridas? Quais são as ofensas? Há um livro, eu sempre recomendo esse livro, chamado A Isca de Satanás, John Bevere, né, que para mim é um dos melhores livros nesse sentido, né, de ajudar pessoas a entender o quanto é perigoso a ofensa na vida de alguém. Quais são essas feridas? Abusos. Então, quais abusos? Abusos físicos, abusos emocionais e abusos espirituais. Abusos físicos, até mesmo num abuso, uma violência ou até uma violência sexual, tá? São pessoas que sofreram. E aí tem vários relatos, né? Tanto no ambiente evangélico quanto no ambiente católico. Tem muitos relatos de pessoas que foram abusadas, crianças, né?
pelos seus líderes, pelos seus pastores, por pessoas que estavam sobre ele. Por quê? É igual acontece numa casa. Aonde acontecem os abusos sexuais na vida das crianças? A maioria deles dentro da própria casa. Por que acontece dentro da própria casa? Porque infelizmente, dentro da casa é o lugar onde deveria ser um lugar de segurança, e ali às vezes um próprio pai, um avô, às vezes uma pessoa que trabalha ali de confiança, um tio, uma tia e assim por diante, primos, acabam abusando dessa criança e ferindo a vida dela, uma marca que vai ficar para a vida inteira, até que Jesus a cure, até que ela tenha uma experiência ou até que ela faça, realmente busque essa cura com muito afinco para poder ser curada dessa dor que ela sente, que às vezes ela não consegue entender. Então isso acontece também às vezes dentro de igrejas, infelizmente, e a gente precisa proteger as pessoas disso. Você que está hoje dentro da igreja, você precisa proteger as pessoas disso. Tem que entender que isso aí é um dever seu. A igreja precisa ser um lugar de proteção, de provisão e de direção. Também abusos emocionais, apelos emocionais de ambas as partes. Às vezes de pessoas que estão sendo lideradas, que são realmente pessoas persuasivas, na emoção, acabam apelando demais, fazem realmente uma cena de autocomiseração muito forte, às vezes em situações, você pega, por exemplo, situações que a pessoa fica ameaçando a se matar, coisas sérias ligadas à emoção, e ao contrário também líderes que são muito ciumentos, são pessoas dominadoras, são pessoas extremamente carentes, ao ponto, por exemplo, de pastores e líderes, que às vezes ficam com ciúme de ver a pessoa que é da igreja ali conversando com alguém de outra igreja, ou então o líder vendo a pessoa conversando com alguém de outro ministério, de uma outra cela, e fica meio ciumento. Isso é algo doentio, isso aí não pode acontecer, isso não está certo. Isso aí de fato às vezes fere as pessoas, e acabam prejudicando elas. Seja bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez, que Deus abençoe muito a sua vida em nome de Jesus. Outras também feridas espirituais, Está muito ligada. A questão espiritual é até engraçado de falar espiritual, mas eu vou te explicar. Às vezes, eu vou falar da minha parte, às vezes eu estou lidando com algumas pessoas e elas dizem assim, Deus me falou, Deus está fazendo. E aí eu percebo que não tem nada de Deus ali. E aí agora eu pergunto para você, como eu vou dizer isso para a pessoa, se a pessoa está dizendo que Deus disse para ela? Ela não está falando que ela está lendo na Bíblia e eu posso de repente olhar e ver que ela leu errado, interpretou errado e mostrar para ela. Mas ela está falando de algo que não tem como pegar, não tem como tocar, ela está falando que Deus disse para ela. Então nesse ponto fica inacessível. E às vezes, jogando por parte também da liderança, de pastores e líderes, que chega assim, Deus está me dizendo que é para você fazer isso. Pode ser sim uma palavra de Deus? Pode. Mas deixa eu dizer uma coisa, uma medida de segurança para você. Guarde isso no seu coração. Essa é uma medida de segurança. Jamais aceite uma palavra de alguém, seja quem for, se Deus não confirma na palavra dele e se Deus não traz paz no seu coração. Tá bom? Ponto final. Então não acredite, não fica... olha, eu sou uma pessoa, e quem aqui sabe do nosso pastoreio, sabe que eu busco o Senhor, muito espiritual, busco ouvir a voz do Espírito Santo, mas de fato, meu querido, corra de profetada, não fica caçando pelo na casca de ovo com negócio de sonho, às vezes um sonho que Deus fala para você. Eu já tive vários sonhos que Deus falou comigo. Então, preste atenção, você não precisa de intermediador para ouvir a voz de Deus. Se Deus tem que mover um profeta até você, alguém com uma palavra profética, não quer dizer que ele não vai falar pessoalmente com você. Ele vai falar com você pessoalmente. Então, não valorize tanto a palavra de terceiro quanto, em primeiro lugar, a voz do Senhor e principalmente a palavra de Deus, tá bom? Na sua vida. Também não estou falando isso para você desacreditar em tudo. Você tem que ser equilibrado, você tem que ter uma medida ali que você consiga trabalhar com isso e receber isso. Então a medida das pessoas que estão dizendo, Deus falou comigo. E às vezes é uma roubada que a pessoa está entrando. E outro ponto é quando então
alguém, um líder possivelmente, um pastor, e fala, profetiza no coração, profetiza na emoção. Às vezes, muitas situações dessas acontecem, ó, presta atenção, e às vezes você já foi ferido nessa situação. Alguém chega para você e diz assim, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você, eu te vejo casado com tal pessoa. Quantas pessoas foram magoadas, ressentidas, feridas por conta disso, né? Isso é ruim, não faça isso. Se você já fez isso, de repente, numa dessa você acertou, mas na maioria eu tenho certeza que você errou. Não faça isso. Ore pela pessoa, deixa Deus ministrar o coração da pessoa. Não queira ser um santo casamenteiro, não, né, na vida das pessoas. E assim também com outras circunstâncias, né, que vão acontecendo. Profetada, né? Aqui, ó, a Ed, né, tá dizendo aqui, sinceramente eu não acredito mais nessas conversas. Verdade. Do jeito que eu estou falando para você, você pode desacreditar. Mas também não caia no descrédito a palavra profética, a profecia, que elas existem. Agora existe, talvez em alguma outra aula, eu posso falar para vocês, dar uma aula para vocês aqui sobre isso, 1 ou 2 aulas, ensinando do movimento profético para você ter mais discernimento sobre isso. Então as questões espirituais, para mim, também são as das mais difíceis, né? Que nem eu falei para vocês, quando a pessoa vai dizer assim, tá lá, né? Cupido gospel, o Jake está dizendo aí, que é verdade, Jake. Cupido gospel. E às vezes tem pessoas que mudam toda a trajetória da vida delas por causa dessas questões, abusos. Quantas pessoas estão feridas por conta disso, né? E às vezes por situações que você quer falar alguma coisa para a pessoa, você quer falar que tal coisa está errada na vida da pessoa. E você chega para a pessoa e diz, Deus está me dizendo. Joga na conta de Deus. Por que você não chega e fala da maneira certa, no momento certo com a pessoa, em vez de jogar na conta de Deus? Não precisa jogar na conta de Deus. Família, né? A gente é uma família na fé. A família na fé também ajuda as pessoas a crescerem. Então eu também preciso corrigir os meus filhos, mostrar o caminho para eles, eu preciso alertá-los de alguma coisa, mas eu faço isso em amor. Eles podem até não gostar no momento, mas eu faço isso em amor. Esse é um nível de maturidade que vai se conquistando com o tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Outra ofensa, a indiferença. E hoje em dia é muito comum, né? É o Charles. Ô Charles, Deus abençoe você, meu querido. Em nome de Jesus. Outra questão é a indiferença. Né? O que é a indiferença? É aquela questão de você ignorar a pessoa. Né? Hoje em dia tem muitas questões, por exemplo, bloqueia em tudo quanto é rede social, né? Não responde mais. Eu passei por milhares de situações como essa, de pessoas que eram chegadas, próximas, né? E acabaram decidindo não estar mais na igreja, né? E a gente tenta às vezes conversar com a pessoa, sou pastor, tento conversar com a pessoa, mas a pessoa não te responde mais, ela não quer mais falar com você, ela te ignora totalmente, é como se você nunca existisse. Nesse ponto, eu posso afirmar para você que existe no coração de líderes, de pastores, uma grande dificuldade, eles acabam sofrendo e muitos acabam ficando doentes por conta disso, por tanto sofrimento e desgaste, porque às vezes é aquela pessoa que, no caso de um bom líder, estou falando de um bom líder, um bom pastor que está numa cidade, às vezes a igreja é a própria família dele. É a própria família dela. E uma situação dessa é uma questão de família mesmo, uma questão que dói lá dentro. E existe o outro caso também, né? Às vezes de pessoas que estavam ali na vida da igreja e ela por alguma situação, né, alguma situação que passou acaba não estando ali, e aí líderes e pastores acabam ignorando totalmente. Eu não estou dizendo daquela questão que às vezes na cidade pequena acontece muito isso. Às vezes a pessoa fala assim, eu passo na rua e nem me cumprimenta. Em alguns casos sim, pela indiferença, mas em outros casos às vezes você tem que considerar algumas situações. Por exemplo, às vezes a pessoa de fato não te viu. Ou às vezes a pessoa ela usa óculos e ela não te enxerga de longe. De repente ela não te reconheceu. Né? Ou então ela é do sexo oposto e ela não fica dando moral para pessoas pode ser que seja. Às vezes é o estilo da pessoa, ela é quieta. Anda com a cabeça baixa, não olha para o lado, né, e assim por diante, né? Então você tem que ter uma medida, você tem que entender, você tem que respeitar as pessoas. Você pode até não concordar com elas, mas você precisa, olha só que interessante para a gente ser curado. Você precisa, né? Você precisa, um nível de maturidade, você precisa respeitar as pessoas como elas são, que não necessariamente elas são como você. E às vezes por a gente querer que as pessoas sejam como nós somos, a gente se fere.
bastante com isso. Outra ofensa, né? Julgamento. Mas a pessoa vai sendo julgada nas rodinhas de fofoca. Esse é o principal. Ah lá, a pessoa de repente cometeu um erro mesmo. E alguém começa a ficar julgando ela, julgando. E destilando aquele veneno, né? Aquela intriga. Né? Muitas pessoas, às vezes líderes, às vezes pessoas que ainda não são líderes, né? Próprios pastores destilando aquele veneno de julgamento. Não faz bem. Né? Isso traz algo ruim para nós. Tá bom? O que vocês estão achando aí da ministração? Estão gostando? Tá valendo a pena ou não? Se tá valendo a pena, você que chegou agora e ainda não fez isso, vai lá, compartilha com mais umas 10, 20 pessoas, chama elas agora para assistir. Aí depois que você receber essa gravação, você pode também mandar para alguém através do YouTube, tá bom? Beleza, dá um comentário aí, coloca um comentário, quero ver também a opinião de vocês. Outra ferida, expectativas não supridas. Às vezes a gente cria uma expectativas são boas, mas às vezes a pessoa cria uma expectativa muito hollywoodiana, né? Muito de filme. E é umas expectativas que são muito difíceis de ser alcançadas. Eu não estou falando da questão da fé. Eu estou falando às vezes algumas expectativas que você acaba tendo sobre a vida. Eu sempre pergunto, né? Parece uma pergunta boba, mas você que já foi recebido como membro, muitas pessoas aqui são da igreja, são recebidos como membro, eu pergunto para elas, qual é a sua expectativa com respeito à minha vida? Como pastor, como teu pastor, qual é a sua expectativa? Essa pergunta eu faço porque eu acho ela importante, porque muitas pessoas se ferem com respeito a isso, porque não conseguem se entender com respeito a algumas coisas. Então, você dizer expectativa é importante. Até mesmo se você está chegando na vida da igreja, para o seu líder, e às vezes o líder também para as pessoas que estão liderando, é importante você dizer sobre as suas expectativas. As pessoas dizem para mim qual é a expectativa delas. Eu quero ouvir todas e aí eu também falo a minha expectativa com respeito a elas que eu tenho no meu coração. Porque por conta de expectativas não supridas, às vezes prejudica a família. Esse é um princípio que a gente ensina para a família, para casamento. Trabalho no livro Abrindo a Caixa Preta. Né? Às vezes o óbvio precisa ser dito. As suas expectativas, elas precisam ser ditas, você tem que falar sobre as suas expectativas. Olha, eu espero que você faça isso. Eu espero que no dia da mulher você me dê uma flor. Às vezes você fica esperando, né? Será que vai fazer? E aí você está terminando o dia frustrado. Não era melhor ontem você ter avisado? Falar assim, ó, olha, amanhã é o dia da mulher. Eu gostaria que você me desse uma flor. Tá bom? Eu quero que a pessoa lembre, mas às vezes a pessoa não vai lembrar. Por que você não pode trazer saúde emocional para o seu relacionamento e falar do teu coração para isso? De repente ele vai trazer uma flor e um bombom daí. Não vai trazer só a flor. São expectativas. Que é importante a comunicação. E às vezes, assim, ó, às vezes você está ferido em nome de Deus, foi ferido, às vezes por um bom líder, que às vezes é uma pessoa que não correspondeu à sua expectativa, mas você poderia ter falado da sua expectativa. Até porque quando você fala da sua expectativa, às vezes, o que você está falando é um absurdo, ele não vai conseguir fazer. E aí é o ponto, se você é um líder, se você é um pastor, né, se o meu filho chegar para mim e falar, pai, você compra um avião para mim? Eu vou falar, filho, eu não tenho como comprar um avião para você andar de avião. Não, um avião de verdade, eu estou falando. Mas eu posso andar com você de carro, tá bom? Então você também tem que falar a verdade para o seu liderado com respeito às expectativas que ele tem, para que ele não seja frustrado. Né? Ah, tudo bem, tem coisas a curto, a médio e a longo prazo que vão acontecer. E isso tem que acontecer. Eu não estou falando para você também que eu nunca falhei nisso, já falhei e ainda às vezes falho muitas vezes em circunstâncias como essa. É por isso que eu até brinquei quando eu divulguei essa aula dizendo assim, olha, e se é eu que te feri, me perdoa. É uma brincadeira, verdade, às vezes é alguém, eu tenho certeza que tem pessoas chateadas comigo, não tenho dúvidas disso. Eu tenho certeza que há pessoas que talvez não venham na igreja, né, que se trocasse o pastor da igreja, naquele culto de apresentação do novo pastor, seguramente viria, ou nos próximos cultos. Por quê? Porque o problema dele não é Jesus, o problema dele sou eu. Né? Eu tenho que ter esse entendimento. Agora eu também tenho que ter o entendimento do meu coração que eu poderia fazer alguma coisa. E aí a pessoa também tem que fazer alguma coisa.
E essa uma coisa tem um nome, se chama perdão. Vou chegar lá. Vou chegar lá até onde temos que chegar aí. Agora uma outra pergunta interessante, tá bom? Não sei se você está anotando aí, pois posso passar um resumo para você. Por que elas permitem? Por que as pessoas, exceto as vulneráveis que elas estão sendo enganadas, por que as pessoas que deveriam entender alguma coisa permitem ser feridas? Por que elas permitem? Talvez o nível de confiança, né? Podem colocar aí também, opinar, tá bom? Eu estou vendo aqui seus comentários. Talvez o nível de confiança. Talvez a falta de maturidade, porque não tem discernimento das coisas. Né? Talvez por aceitar algumas coisas que não são bíblicas. Né? E aí tem uma recomendação do apóstolo Pedro, por exemplo, que ele vai falar no capítulo 5 de 1 Pedro, né? É interessante essa recomendação. Eu me lembro de um retiro, né? Eu me lembro, foi marcante na minha vida, um retiro de pastores, em que a gente fez um voto de silêncio entre os pastores e a gente meditou nessa palavra. Era essa palavra aqui. Deixa eu ver aqui. Aí, isso aqui, ó. 1 Pedro 5, versículo 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participa da glória a ser revelada. Versículo 2. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos do rebanho. Olha só que legal essa palavra. Então eu quero destacar aqui uma das partes, né? Não hajam como dominadores, essa é uma palavra para líderes, né? Com as pessoas que estão sendo confiadas a você, mas como exemplos do rebanho. O Jesus foi assim, ele estava ali ensinando, corrigindo, mas ele estava agindo como um exemplo, né, na vida dos seus discípulos. Estão me entendendo? Estamos juntos aí? E assim, Nilza, o que acontece? A Nilza falou, confiar muito não é bom às vezes. Você está certo, Nilza. Você está certa, Nilza. Só que a confiança é assim, eu preciso confiar para desenvolver um relacionamento. Só que eu preciso também, ao mesmo tempo, medir o que a pessoa está me pedindo. Até mesmo no casamento. Eu preciso confiar, porque a confiança faz parte da aliança. Mas eu preciso também medir. De repente eu estou falando algumas coisas, propondo alguma coisa para a Márcia que está totalmente fora da casinha. Chego para a Márcia e falo assim, vou dar um exemplo aqui esdrúxulo, tá bom? Só para você me entender. Chega aqui, Márcia, eu estava querendo, de repente, a gente mudar o nosso relacionamento e eu ser casado com mais 2 mulheres. Tem cabimento uma coisa dessa? Não tem cabimento. Ou seja, ela confia em mim? Confia. Mas nesse momento eu estou falando alguma coisa que precisa ser destruída. Eu estou fora da casinha, alguém está fora da casinha em dizer isso. Então essa medida de maturidade que você precisa entender que as pessoas são falhas. Né? O Cleverson falou ingenuidade também. Exato, Cleverson. E aí entra a parte da vulnerabilidade. Às vezes, eu sei que, por exemplo, pelo meu testemunho, pela minha idoneidade também, muitas pessoas têm uma confiança extrema comigo. Extrema. E eu tento suprir essa expectativa de confiança. Pessoas da cidade, né? Pessoas de pais, mães e assim por diante, autoridades têm uma confiança. Por quê? Porque eu carrego comigo um exemplo, né? Além de carregar um propósito, eu carrego um exemplo, eu preciso zelar por isso. Eu preciso zelar. Né? Eu estou falando, eu posso falar de mim, eu não posso falar dos outros pastores, eu não posso falar dos outros líderes, eu não posso falar do padre, eu não sei. Né? Você que de repente tem isso, você tem que medir pelo quê? Pelas atitudes dessa pessoa. Pelos exemplos, é por isso que as atitudes e os exemplos são importantes. O seu também. Porque às vezes tem pessoas que querem ocupar, e tem muitas pessoas desigrejadas porque elas querem ocupar uma função na igreja. Mas elas não querem viver um propósito na vida da igreja. Ou seja, elas querem ocupar uma função mesmo sendo mau caráter.
E às vezes ela quer arrumar justificativa, porque fulano de tal faz isso, porque o outro faz isso, eu também faço, mas eu quero fazer tal coisa, né? E aí eu sei que às vezes tem pessoas que não conseguem discernir, não conseguem entender, né? E aí acabam se frustrando. Né? O ponto então principal para a gente aqui nesse metade da aula a gente discernir é o seguinte: a crise das pessoas que estão feridas não é com a igreja espiritual, a igreja de Jesus, que eu comecei falando na aula. A crise são com as pessoas. É o Jacó com problema com Esaú. A crise é entre os irmãos. A crise são entre as pessoas. Pessoas que falharam, pessoas que estão acertando, pessoas que estão tentando me ajudar e eu estou achando que elas estão querendo me prejudicar, e pessoas que estão tentando me ajudar, que estão querendo me prejudicar e eu estou achando que elas estão tentando me ajudar. Né? Os dois pontos são importantes. Vamos lá. Quarta coisa que eu quero falar para você. Muitos não estão feridos. Muitas pessoas, elas não estão feridas. Elas estão doentes. E aqui é um dos pontos. Tem a pessoa ferida, que ela vai sendo ferida. Ela vem, claro, se converte, tem todo o processo, mas ela vai sendo ferida na vida da igreja, no relacionamento com Deus, com as pessoas. Vão ferindo, certo? Aí está um ponto. Mas tem aquelas pessoas que elas não estão feridas, elas estão doentes. E aí essas pessoas doentes, né, são aquelas que se doem por tudo. Às vezes é uma questão assim de que não tem nada a ver, mas ela se dói. De repente por não ter servido o bolo primeiro, coca primeiro para tal pessoa, né? Elas aquelas pessoas tipo criança, tem criança assim também. Tem adulto também assim, você sabe disso, né? Não precisamos tampar o sol com a peneira. Tem adultos, crianças, jovens que se emburram com facilidade, não querem conversar. São pessoas possessivas, né, e querem a liderança só para elas. Né? Tem pessoas que eu já sofri isso, né, já sofri esse abuso. Pessoas que queriam a minha liderança, o meu pastoreio só para ele, só para ela. E aí fica difícil, porque você é pastor. Ou seja, você também tem que dar atenção para outros filhos na fé. Você é um líder e assim também, às vezes tem pastores que são doentios, que nem eu falei para você. Que às vezes quer a pessoa para ela, para colocar dentro de uma garrafinha e tampar. Não tem como. Você não pode tirar a liberdade das pessoas. As pessoas têm liberdade. E aí também há, nesse ponto, pastores e líderes que são doentes. Elas não são pessoas feridas, elas são pessoas doentes. Doentis. Você pode ter certeza que essas pessoas são assim na casa delas também, com o esposo ou com a esposa e com os filhos e com as coisas que têm. São possessivas, são pessoas extremamente ciumentas, são pessoas que são extremamente carentes, pessoas que querem ser, tem dentro das pessoas doentes, pessoas que querem ser donas da igreja e não servas de Jesus. No caso do ministério, né, a igreja metodista, há uma mudança de pastores em alguns momentos. E graças a Deus, existe conselhos, liderança, né? Uma organização de líderes que lideram a igreja, isso é uma bênção. Vou falar um pouco sobre isso também, eu acho uma bênção isso. Mas às vezes há pessoas, que você chega às vezes numa igreja local, que às vezes o líder não consegue fazer nada. Por quê? Porque tem os donos da igreja. Não necessariamente está no nome deles, mas eles se consideram donos da igreja. E não existe dono na igreja. A igreja, independente se você é o pastor da igreja, você não é dono da igreja. Você é servo, você tem um pai, você é servo de Jesus. Essa é uma diferença. Então, pessoas extremamente doentes, elas se consideram donas da igreja. E elas não se consideram servas de Jesus. Entendeu a diferença? E assim há pessoas também que nesse caso não são aquelas que são feridas abusivas, que sofreram as feridas, mas são aquelas que são doentes, que elas querem ser donas da igreja. E se elas não serem donas da igreja, é igual aquela brincadeira. Já o cara é dono da bola e se de repente não deixarem ele jogar, ele leva a bola embora. Pessoas que não aceitam conselhos, são pessoas doentes. E às vezes são bons conselhos. Às vezes são bons conselhos que estão dando para ele, para ela. Às vezes o irmão está dando um bom conselho. Às vezes está falando da maneira errada e na hora errada, e também fere. É lógico, fere. E aí é onde a gente tem que também ter a tolerância. Mas em alguns casos, meu querido, é um bom conselho na hora certa, no momento certo, e às vezes a pessoa não considera. É a mesma coisa dentro da família.
para se sentir paz no caso, mas isso cansa. E aí pedimos perdão, perdão é verdade, né? Às vezes muito perdão e não há mudança. Eu vou falar um pouco sobre o perdão. Onde está a cura para isso? E aí a primeira coisa que eu quero considerar é a seguinte: cura de quê? Porque tem pessoas que elas nem se consideram que elas estão feridas. Elas simplesmente chutaram o balde. É lógico que elas estão feridas. É igual aquela pessoa que foi abandonada, seja um homem ou seja uma mulher, fala, não, eu estou de boa, mas a pessoa não está de boa. A pessoa está realmente com o coração ferido, está amargurado, mas ela fala, estou de boa. Né? Então, cura de quê? Se você se identificou com alguma dessas situações, sendo você pastor, líder ou de repente uma pessoa que participa ou participou da igreja, eu gostaria de dizer para você o seguinte: primeira coisa é o reconhecimento. Reconheça a realidade que você está vivendo. Tá, e aí vamos falar então da verdadeira cura para nós. Mateus 6, versículo 14. Diz assim: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. São palavras de Jesus depois do Pai Nosso. Né? E essa palavra de Jesus está aqui a chave para nós. Qual que é a chave, então, para a gente poder transformar essa situação em bênção? O perdão. E aí tem uma situação delicada. Vamos dar um exemplo, uma situação pesada. De repente esse líder abusou de você. Fisicamente, sei lá, de alguma forma, emocionalmente, pesado, né? De repente uma situação assim que te humilhou e aí você, como você vai fazer? Você pode perdoar, você deve perdoar. Mas às vezes você não se sente mais à vontade de estar e você não precisa se submeter a uma liderança que você não concorda com ela. Aí você tem que entender isso. Ah, você não concorda com ela porque ela é bíblica demais, ou você não concorda com ela porque você não gosta dessa pessoa. Aí você tem que também medir as coisas. Eu tenho certeza que há pessoas que caminham comigo que às vezes ela não concorda com algumas coisas que eu faço. Mas ela sabe que é meu exemplo, minha atitude, respalda o que eu estou fazendo, beleza. Então ela considera, tem a liberdade de falar. É que nem eu estou falando de mim como líder, mas eu não posso falar de todo mundo, porque eu não sei se todo mundo aceita opinião. Né? Eu também, às vezes, algumas opiniões têm dificuldade, às vezes eu falo para as pessoas, ó, eu quero ouvir, mas em alguns momentos eu não quero ouvir. Mas eu quero sempre me colocar à disposição para ouvir. E você também. Agora, o perdão é essencial numa família. Estou falando de igreja como família. Né? Estou falando de igreja como família. Então, a família também, assim, o perdão é essencial para a gente poder lidar. Quando o pastor fala que se chateia por qualquer coisa, me lembra muito uma pessoa depressiva. Sim, às vezes né, a situação, a pessoa se dói, se chateia, e aí há situações emocionais que as pessoas vivem, que nem eu estou te falando. Às vezes tem situações que as pessoas elas trazem de casa isso aí, da vida delas. E às vezes ela vira uma mistura, né, nas coisas, por isso que há muitos líderes, pastores são doentes, porque vira uma mistura muito grande e elas precisam separar algumas coisas, elas precisam ser curadas, tratadas. Elas precisam ser restauradas. E eu não estou falando que essas pessoas são pessoas más. E eu não estou falando que essas pessoas são pessoas que não devem ser respeitadas. Elas devem ser respeitadas. Elas precisam ser trabalhadas no coração delas. Né? Elas precisam. Assim também eu preciso. Né? E quando a gente tem essa atitude de humildade dentro do corpo de Cristo, fica mais fácil. Né? Tem algumas coisas que podem te revoltar, pode te entristecer, mas quando a gente tem humildade para a gente poder sentar à mesa, compartilhar, né, com o irmão a circunstância e a gente orar junto, a gente chorar junto, né? Não é assim um tá certo ou tá errado, não, se coloca em humildade e lava os pés. Qual que é a medida do teu sucesso? A medida do teu sucesso é os pés do seu irmão. Essa é uma palavra pesada e dura, mas essa de fato é a palavra de Jesus. Qual que é a medida do teu sucesso? Então, às vezes a pessoa acha que respeitar, honrar o líder, né, o fato de você estar ali toda hora lavando os pés dele, não é isso.
Mas é entender que o teu irmão, a medida é os pés dele. A medida do meu sucesso é os seus pés. A medida do seu sucesso é os meus pés. Quando tem essa medida de humildade, a gente consegue corrigir os nossos erros, arrumar nossas rotas, né, e correr e continuar caminhando para o alvo, Jesus. Olha lá, Michele está dizendo, ter empatia, a gente nunca sabe o que o outro está passando. Né? Olha lá, o Charles diz de novo, para uma pessoa ferida, uma palavra simples às vezes tem um peso impossível mensurar. É verdade, às vezes a gente não consegue, que nem eu acho que eu disse no culto domingo, né, que às vezes dentro da gente o problema é muito grande, a ferida é muito grande, mas a gente tem que ter essa inteligência, o medo, eu estava falando do síndrome do pânico, a gente tem que ter a sabedoria, mesmo que você está no pânico, você sabe que a maioria das coisas que você está passando não é real. Ela é real para você, mas ela não é real para o outro. Quando você tem esse discernimento, até é mais fácil para você ir atrás, né, da cura. Onde está a cura? Perdão, beleza. Sexta coisa que eu queria dizer para você, transforme e não se conforme. Né? Não precisa voltar para lugares tóxicos. Você tem que perdoar, mas às vezes você não tem que voltar para lugares tóxicos. Você tem que perdoar aquelas pessoas que gerou a mágoa em você, ressentimento. Esse é um assunto para outra ministração. Né? Você precisa então voltar para Jesus e você precisa depois voltar para a família. Mas não necessariamente, quero dizer tranquilamente para você, como pastor de uma igreja local, não necessariamente para aquela igreja local onde você estava. Mas eu acho essencial você estar ligado a uma igreja local desde que ela seja saudável, que ela entenda o propósito dela existir. Qual é? Servir. Ela entendeu isso? É uma igreja que tem sim suas dificuldades, tem pessoas, tem problemas. Ótimo, se eu entendi isso aí, beleza. É igual a nossa casa, a nossa família. Tem pessoas, também haverá problemas. Mas eu amo minha família. E aí a gente vai caminhando e vamos servindo e vamos, né, trabalhando isso aí. Mas é essencial a gente estar na família. Nos ajuda. Sozinho você vai mais rápido, sabe? Com 2 ou 3 vai mais rápido. Mas juntos nós vamos muito mais longe. Tá certo. 7º ponto. Uma orientação então aqui para pastores e para líderes, tá? Agora eu vou dar uma orientação para pastores e líderes. O próximo ponto é orientação para cristãos. Qual que é a orientação aqui para líderes e pastores? Não se permita, de jeito nenhum, ser dominados e chantageados por pessoas que você pastoreia. Isso carregue como uma verdade para você. Não se permita ser dominado e chantageado por pessoas que você pastoreia. No bom sentido, estou dizendo para você. Porque se você se vende, de repente por questão financeira, se você se vende, se entrega, de repente por uma questão emocional, se você não assume seu papel, não estou falando de você ser um carrasco, não. Falando assim, ó, não se permita. Ouça a voz de Deus. Considere o que as pessoas estão te dizendo, mas não se permita ser chantageado. Beleza? Como que tá aí para você, pessoal? A Lila está dizendo que travou, né? Não sei se para você, eu vou esperar para você me falar aí como que tá, para eu não perder o bonde. Eu quero que você não perca nada. Tá tudo bem aí? Tá me ouvindo bem? Beleza? Tá me ouvindo bem? Dá um sinal para mim aí que eu continuo. Beleza, vamos lá, esperando os comentários de vocês. Tá bom aqui. Então, de repente seja conexão, tá, Lila? Algumas coisas, às vezes, você sai rapidinho da live e volta, ele já melhora, às vezes dá uma estabilizada. Ok. Então, segunda coisa que eu quero dizer para líderes e pastores, tenha conselheiros, tenha um discipulador ou alguns discipuladores, tenha um conselho que você ouça, tá bom? Olha aí, conselheiros, são vários, você pode ouvir conselhos, é muito bom ter conselhos. Na sabedoria dos conselhos, né, há sabedoria, né, na multidão dos conselhos há sabedoria. Outra coisa, tem alguém para você prestar conta. E aí eu quero abrir um detalhe. Igrejas novas, igrejas de repente que nasceram recentemente, às vezes falham nisso. Às vezes falham em não ter discipuladores, não ter a quem prestar conta. E aí surgem pastores, às vezes, não todos, mas alguns pastores que são dominadores e são pessoas que escravizam os outros. Por quê? Porque eles não têm para quem prestar conta.
né? Você pega lá, de repente, igrejas aí que tá lá na televisão, e eu pergunto, para quem esse pastor presta conta? Para quem esse apóstolo, esse bispo presta conta? Não para ninguém, então ele faz o que ele quiser. E aí é onde ele comete os abusos, ele faz os erros, comete os erros porque não tem lei para ele. Não tem ninguém que está acima dele. Não tem ninguém que para corrigir ele. Só se Deus descer a terra e parar ele. Ponto. Então, assim, é importante você, como pastor, se permitir ter um discipulador, alguém que você permite te ajudar, que te conhece, que fale a verdade para você. E aí é muito bom também ter um conselho, um bom conselho na igreja. E aí eu estou falando, diz para você, não permita se dominar e chantageado. Não permita que seu conselho seja pessoas que você tem rabo preso com eles. Porque a pessoa faz isso, o outro faz aquilo, o outro eu tenho medo dele. Não. Um conselho, líderes que você está vendo que está fazendo um bom trabalho, as pessoas, eu não sei como que você, na sua igreja local, a gente tem um princípio para organizar o nosso conselho. Aqui a gente chama de clã, tem um princípio, né, de liderança. Tá ali, as pessoas estão à frente, pastores e líderes estão ali, ajudam em conselhos, em coisas importantes. Tem liberdade para falar com aquele que está presidindo, liderando a igreja. É importante isso, porque são igrejas normalmente mais saudáveis, né? São igrejas que normalmente são saudáveis, né? Então é importante, se você está desigrejado e vai voltar para alguma igreja, busque saber se essa igreja tem algum conselho de líderes que cuidam da saúde da igreja, que garante que aquele que está presidindo a igreja também seja uma pessoa de bom testemunho. Igrejas saudáveis são assim. Então, essa é uma orientação para líderes e para pastores. Tenha alguém para prestar conta. Ótimo. Orientação para todos os cristãos. E aqui, aqueles que estão desigrejados, aqueles que estão chateados, aqueles que estão cheios do Espírito Santo, para todos os cristãos. Tá bom? Não busque uma igreja bonita. Somente pode ser bonita? Pode ser linda. Mas não busque só uma igreja bonita, busque uma igreja correta na palavra. Uma família. A igreja, a palavra é família. A família, ela ama. E amor, você sabe que amor não é somente beijinho, né, carinho, não é somente você aprovar tudo, não. Amor é amor. É o amor tão grande que é capaz de você dar a vida por aquela pessoa. Por isso que em 1 João, capítulo 3, e aí eu quero abrir com você aqui, vamos ler esse texto. 1 João, capítulo 3, olha que palavra, versículo 16, diz assim: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sabia que você ama mais as pessoas da sua família do que você mesmo? Isso não está errado. Por exemplo, você que é um pai ou uma mãe, você é capaz de dar a sua vida pelo seu filho. Ou seja, você ama mais o seu filho do que você mesmo. Não quer dizer que você não se ama. Isso não é ruim, isso é extremamente saudável. É o que Jesus fez por nós. Você não pode não se amar e fazer tudo pela pessoa do seu lado e não se amar. Você tem que se amar, mas você ama mais o outro do que você mesmo. Esse é o princípio de uma vida cristã, de alguém saudável na fé. Então a família, ela ama, ela compartilha. Ela corrige também. Família, esse caminho não está certo, é um caminho de morte. E é onde nós precisamos, se a gente está no ambiente de família, pessoas que a gente respeita. Olha só, ouça os conselhos, por mais que você não goste, ouça os conselhos. Talvez há pessoas aqui, há diversos tipos de pessoas que estão próximas da gente, pessoas que estão num outro ambiente. E às vezes eu estou falando de um jeito para você aqui e você pensa, meu Deus, mas o lugar que eu vivo, a igreja que eu vivo, às vezes é um lugar extremamente péssimo, ruim. Eu não conheço, eu não sei qual que é a realidade. Eu sei que há muitos desigrejados que infelizmente viveram em lugares terríveis. E alguns também que eram filhos mimados e aí acabam prejudicando o lar. Você não pode ser um filho mimado. Ouça teu pai. Ouça as pessoas que estão ao seu redor. Ótimo. Uma família, ela ajuda, ela sonha junto. O que mais que uma família faz? 1 João 3,16.
O que mais que uma família faz? Eu falei que ama, compartilha, corrige, ajuda, sonha junto. O que mais que uma família faz? Você que de repente se sentiu ferido algum dia, o que mais que uma família deve fazer? Talvez o seu exemplo de família não é um bom exemplo, daí você não tem argumento. Mas não quer dizer que daqui para frente não pode ser um bom exemplo. Tá? Não é João 3,16, é 1 João, é a carta, 1 João 3,16, tá? João 3,16 é outro texto. Obrigado, Rob. Isso, eu digo sempre isso, somos filhos amados e não filhos mimados. O que mais que uma família tem? Então, deixa eu continuar aqui. Não busque ídolos, tá? Às vezes a pessoa tá aí no ambiente da internet, né? Não faça isso comigo, você não vai fazer, eu só tenho 44 pessoas aqui comigo, fica tranquilo. Né? Daqui a pouco pode ter 5.000, mas jamais faça isso. Não tenha ídolos. Ai, opa, vou falar pastores que são uma bênção aqui, tá? São todos uma bênção. Pastor Theo Hayashi, pastor Luiz Hermínio, pastor Luciano Subirá, uma bênção, admiro o ministério deles, aprendo com eles, mas não tenha ídolos. Dá um conselho para você, para uma orientação para todos os cristãos. Não tenha ídolos. Jamais. Pelo contrário, tenha exemplos. E aí, né, até foi a Rosicler que comentou lá no meu Instagram e disse assim, que as pessoas precisam olhar para Jesus. E está certo em dizer isso. Nós temos que olhar para Jesus. Mas a gente só tem que colocar uma vírgula. E a gente chegar ao ponto de não somente, às vezes por causa dos ressentimentos da mágoa, falar assim, não, eu tenho que olhar para Jesus. Eu não vou olhar que aquela pessoa ali está adulterando, tá? O meu pastor está adulterando, o líder ali está aproveitando, está roubando, está fazendo não sei o quê, ou o outro ali está maltratando os outros. Não tem como eu não ver. Então, claro, as pessoas se frustram com isso, né? Mas você está vendo. Agora, só tem esse exemplo dentro da igreja? Só tem esse exemplo, é lógico que o mau exemplo ele se destaca. O mau exemplo ele se dstaca. Mas só tem esse exemplo? Será que não tem um bom exemplo de família para você olhar e falar assim, eu quero que a minha família seja como aquela família? Então você precisa ter exemplos. Atos capítulo 3, Pedro e João estão chegando ao templo para orar, quebrados, sem dinheiro, e aí o coxo que está ali pedindo esmola diz, me ajuda. E eles dizem, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Mas antes eles dizem assim, olha para nós. O que ele está querendo dizer ali? Chamando a atenção, mas o exemplo, o testemunho. Então, você é capaz de dar um bom testemunho? Deixa eu te perguntar, você tem sido um bom testemunho? Seu testemunho é copiável? É um bom testemunho? Então, se levante e diga assim, olha, meus irmãos, seja meu imitador como eu tenho sido de Jesus. Igual Paulo falou. Né? Tem muitos, a Rose está dizendo, tem muitos bons exemplos, muitos. A própria, que nem eu falei, a Rosicler, tô aqui o pastor Evaldo, né, que eu conheço, a Róbia, várias pessoas aqui conhecidas, Elisete e assim por diante. Tem muitos bons exemplos, muitos. E às vezes é assim, eu estou sendo um bom exemplo em uma área, em um aspecto, o outro está sendo em outro aspecto que é um bom exemplo. Olhe para esses bons exemplos. Agora, se você está num lugar que não tem nenhum bom exemplo, eu sinto te informar, mas você não está numa igreja de Jesus. Porque não tem como alguém dizer que anda com Jesus e não ser um bom exemplo. Então, meu querido, procure lugares. Não, às vezes, lugares, não procure uma igreja bonita, uma igreja correta. Então, nossa igreja é bonita, mas ela é correta. Né? Tem um bando de doido lá, mas é correto na palavra. Nós temos um compromisso com Jesus. Nós estamos servindo o Senhor. Às vezes a pessoa pode falar assim, eu não quero mais ir na igreja porque essa igreja é muito parecida com Jesus. Essa igreja tem que andar em santidade, nessa igreja tem que orar, nessa igreja nós precisamos ler a Bíblia, nessa igreja nós temos que servir a nossa cidade. Pode ser essas reclamações. E a pessoa tem todo direito. Mas é algo bíblico, é algo que está respaldado na palavra. Então não busque ídolos, busque exemplos. Coloca aí nos comentários, né? Não busque ídolos, busque exemplos, certo? Olhe para Jesus em primeiro lugar, mas busque exemplos. Você precisa de exemplos. Eu tenho bons exemplos. Pessoas, e o bom exemplo não é aquele exemplo só que de repente nunca falhou. Às vezes cometeu alguns erros, mas são bons exemplos. E aí uma
penúltima coisa que eu quero dizer para você aqui para a gente orar e poder ler a Bíblia. Eu vou ler 3 versículos com vocês. Eu sinto no meu coração que durante eu ler esses textos, haverá um ambiente de cura sendo gerado aqui no coração de algumas pessoas. Então, o que eu quero dizer para você, não transfira problemas de autoridades não resolvidos para dentro da igreja. Às vezes você chega na igreja, as pessoas chegam às vezes amarguradas com os pais, desconfiada de todo mundo, né? Já foi traída, já foi magoada, cresceu num ambiente hostil e assim por diante. Por causa disso, ela desconfia de todo mundo, ela tem medo de todo mundo. E ela olha para o outro, que é de repente um pastor, um líder, alguém, e ela já olha com desconfiança, por causa da ferida dela. Então cuide com isso, né? E você também que lidera tem esse entendimento. Às vezes as pessoas vão chegar e elas vão chegar transferindo os problemas delas. Elas têm problema com a autoridade, com o pai dela, e você é um homem, ela vai olhar para você e vai já de repente ver o pai dela. Ela vai ver a mãe dela, ela vai ver o patrão dela. E aí ela, de repente, vai ter dificuldade com algumas coisas. Se você tem esse entendimento, você consegue lidar com a pessoa de uma maneira melhor. E aí a última coisa, eu quero deixar esse presente para você. Independente se você está dentro de uma igreja ou se você não está. Independente da situação que você está. O caminho da cura é o perdão. Mas o trilhar esse caminho é: decida servir. Meu querido, decida servir. A razão de existir de um cristão é servir. A igreja existe para servir. E eu quero ler aqui 3 textos bíblicos para você. Jeremias 30, versículo 17. Diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento. Coloca a mão no seu coração enquanto eu leio esse texto. Diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Isaías 53, versículo 4 e 5, sobre Jesus. Exatamente, certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas suas feridas nós fomos curados. Diga comigo assim: pelas feridas de Jesus eu sou curado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Eu declaro sobre você que o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Mateus 9, versículo 36, versículo 37 diz: ao ver as multidões, Jesus está dizendo isso, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Meu querido, nós precisamos de você no reino. Não é eu que preciso do seu trabalho. Independente de onde você estiver, independente de quem você é. Eu tenho disso para algumas pessoas, às vezes tem pessoas que falam para mim nos comentários aí, às vezes no Instagram: pastor, meu pastor me proibiu de fazer isso. Eu fui proibido de fazer aquilo. Eu não sei quais os motivos. Eu não conheço essa pessoa. Eu não posso julgá-la de maneira alguma. Né? Eu não posso fazer isso. Mas eu posso dizer para você: você tem um chamado de Jesus? Você tem um propósito no coração? Então você nunca estará impedido de testemunhar Jesus. Você pode estar impedido, e eu posso fazer isso, depende, como líder de uma igreja, falar assim: ó, eu não quero mais você liderando esse ministério. Estou fazendo isso, a organização de uma igreja local, mas eu não posso impedir aquela pessoa de ser um exemplo, um testemunho de Jesus, de cumprir o propósito de Deus na vida dela. Não posso. O que te desautoriza é só o seu mau testemunho. E aí Deus não estará contigo. Você pode fazer, mas Deus não estará contigo. Né? A falta da presença. É você que tem que ter essa consciência.
É você. Você não precisa de alguém dizer. Você tem a sua consciência. Mas eu quero dizer para você, ao ver as multidões, Jesus teve compaixão deles porque estavam aflitos e exaustos como ovelhas que não têm pastor. Falta pastor. Eu quero chamar você para ser um pastor. Um pastor de coração. Você está ferido? Cara, vem ser pastor. Um pastor de coração. Faça diferença na sua cidade. Né? Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aqui está uma grande oportunidade de você estender as mãos, em vez de você jogar pedra. Às vezes você é amargurado, ferido, só joga pedra, só destila veneno. Estende as mãos, para de destilar veneno. Está aí tua cura, está a restauração. Faz alguma coisa, se envolve com coisas sérias. Né? Eu não posso garantir para você que eu nunca vou falhar, que alguém não vai falhar, que você não vai falhar, não vou garantir, não tem como. Mas faz a diferença. Com aquilo, com o pouco que já está na sua mão. Nós vamos orar agora. Se você está se sentindo desafiado pelo Senhor, de repente você precisa assim do consolo, de enxugar suas lágrimas, precisa do renovo de Deus. Deus vai renovar você. Mas de repente você precisa de dar um passo. Dar um passo, você é essencial no reino de Deus. Você é uma pessoa chamada por Jesus para fazer a diferença, meu querido. E Deus não tem uma posição para você. Deus tem um propósito para você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelos meus irmãos. Eu quero abençoá-los nesse momento, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que derrame sobre eles o Teu Espírito Santo. Quero pedir ao Senhor para que nesse momento cure as suas feridas, como a Tua palavra diz. Senhor Deus, que o Senhor cicatrizará o ferimento e curará as feridas dos Teus filhos. Senhor, eles precisam, Senhor, de ser pastoreados, mas precisam também dar um passo em se tornar pastores de coração. Senhor, em nome de Jesus, há alguns, Pai, que precisam que as suas lágrimas sejam enxugadas. Seus corações estão feridos, Pai. Feridos por pessoas que eles amam, pessoas que eles amaram, pessoas que fizeram parte da vida deles. Traz cura nos seus corações. Em nome de Jesus, ajuda eles, Pai amado, a olhar para Ti. Coloque referências no caminho deles. Em nome de Jesus, Pai, passa do Teu bálsamo sobre a vida dos Teus filhos, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Amém. Meu querido, nossa, eu terminei essa aula. Não sei se você gostou, espero que sim. Espero que tenha te ajudado, né? E ela não vai ficar salva no Instagram, que eu te expliquei por causa do aplicativo que eu estou usando, mas eu vou subir ela para o YouTube, tá bom? Então, daqui a pouco vai ter o link, eu vou colocá-lo no meu Stories, o link, você vai arrastar para cima, vai acessar o link, você pode mandar para quem você quiser. E você pode também, né, eu sei se você faz parte dos grupos que eu tenho lá, grupo VIP, você vai acessar no máximo amanhã, tá bom? Me dá até amanhã para fazer isso e eu vou colocar o link lá, daí você vai poder mandar para alguém. Se você achou interessante, mande para pastores, mande para líderes, mande para pessoas que estão feridas. É um ambiente de cura. Você é amado por Deus, tá? Se você é uma pessoa que se sente ferida, né? Se você precisa de ajuda, se eu posso fazer isso, te ajudar, de repente é comigo o negócio, deixa eu te ajudar, né? Eu não vou lamber tua ferida, eu vou te pedir perdão, né? Eu vou te dar o caminho para você trilhar, né? Eu vou estender a mão para você. Eu gostaria que você também fizesse o mesmo com outras pessoas, se assim for possível. Beleza, meus queridos? Deixa eu compartilhar aqui, me dá 2 minutos para compartilhar algo com você. Quarta-feira eu vou lançar um projeto, né? Aqui vai ser um desafio. O desafio Tome a Sua Cruz, né? Puxa, tomar a cruz nesse tempo tão difícil, é sim. Mas a cruz é a cruz que cura. A cruz, né? Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Moisés erigiu uma cruz no deserto, onde as pessoas olhavam e eram curadas. Mas a cruz também é a responsabilidade, a cruz é a transformação, a cruz tem a ver com o nosso compromisso com Cristo. Então, quarta-feira eu vou lançar um desafio aqui na internet, um desafio de 21 dias, que vai começar na próxima segunda, né? Vai ter vários convidados comigo nesses 21 dias, vai ser realizado às 9h59 da noite, um pouquinho mais tarde, como a gente já tinha feito, né, das outras vezes, e vai abençoar a vida de muita gente. A maioria das pessoas que me seguem votou pelas 10 horas, por isso que eu escolhi as 10 horas. Foi totalmente aí, né, uma maneira de a gente fazer isso junto. E esse desafio não vai ser só pela internet.
Você participando pela internet vai ser uma das partes, mas você vai poder realizar também na tua cidade. Se você é da cidade aqui de Corbélia, principalmente, você vai estar fazendo parte de um movimento da cruz. Um movimento que haverá muita salvação, né? Um movimento que haverá transformação, que haverá o toque de Deus sobre a nossa terra. Então eu queria que você ficasse atento a isso e que você se tornasse também um mobilizador desse movimento. Eu peço a tua ajuda para que você se torne um mobilizador desse movimento onde você estiver. Se você é um pastor, de repente você quer saber um pouco mais do que a gente vai fazer, a gente está organizando para acontecer aqui dentro da cidade, faz contato comigo, eu vou te instruir, eu vou te falar, você pode aplicar aí na sua igreja também e levar esse movimento que não vai levar o nome da nossa igreja local, vai levar o nome do Evangelho, o nome de Jesus, e eu tenho certeza que vai atingir o coração de muitas pessoas. Agora eu vou te avisando, não é uma coisa rotineira comum de se fazer, vão ser coisas que realmente vão impactar a cidade, vão atrair a atenção, né, para o movimento da cruz, na internet também. A internet vão ser lives que eu vou estar realizando, né, com alguns pastores, com alguns líderes, pessoas que estão ali, que são bons exemplos, vão trazer bons testemunhos para todos vocês. Vai ser uma bênção também, vai ser aqui pelo Instagram, tá bom? Vai se inscrever, depois no final, né, a gente vai ter os 21 dias, nós vamos lançar um livro muito legal, eu já publiquei ele, que vai ser o livro Graça, né? Na verdade o livro chama Desgraça, mas a gente está falando sobre a graça, um livro que vai abençoar a vida de muitas pessoas, escrevi junto com outros pastores, uma bênção esse material, já está lá sendo produzido, então muita coisa boa vai acontecer e eu quero convidar você para fazer parte disso tudo, tá bom? Posso contar com você? Então tá bom, meus queridos, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Quarta-feira eu vou abrir as inscrições então para o movimento, o desafio Tome a Sua Cruz. E eu conto com você para me ajudar a divulgar esse desafio em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.